paramétrica de próstata. O que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Pode Povo. Pode Povo. O podcast do Sindipetro NF que trata dos direitos dos trabalhadores e a realidade do povo. Aqui na Folha FM, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 6h50. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir daqui a pouco este programa também em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de quarta-feira em Campos. Campos que amanhece com tempo nublado e frio. Neste momento faz 15 graus aqui no centro da cidade. A mínima prevista para hoje é de 13, a máxima é de 26 graus. Vai esquentar um pouco mais durante o dia, mas fica aí com essa temperatura mediana, não passando de 26 graus sem chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje é quarta-feira, com a nossa bancada completa, com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Gabriel, aqui com a gente nesta manhã, Gabriel Torres, e com Edmundo Siqueira. Nós vamos trazer uma análise e comentários sobre as últimas pesquisas, os números da Paraná e da Big Data, divulgada ontem, mas anunciada em primeira mão aqui mais cedo, às 7 da manhã, neste Folha no Ar, por Aloysio Abreu Barbosa, pelo menos com alguns números principais aí, né, e divulgada mais tarde ontem, e a gente comenta hoje a prefeito de Campos e fala também das outras pesquisas, as prefeituras da região. A gente vai dar uma esmiuçada nesses números para você poder entender um pouco mais sobre esses detalhes desses números, algumas comparações que são possíveis de ser feitas, desde que seja, né, do mesmo instituto. O William Passos, que esteve com a gente aqui ontem, geógrafo especializado, com especialização doutoral em estatística do IBGE, ele falou num dado momento que o máximo que você pode fazer ali é uma tentativa de aproximação entre os números de um instituto, de uma pesquisa de um instituto, com os números da pesquisa de um outro instituto, no máximo uma aproximação, alguma tentativa disso, no máximo. Comparação, nunca, jamais. É impossível, a metodologia é diferente, tudo, a estrutura da pesquisa é diferente, então não dá para fazer comparação. O programa tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e também com o apoio de RadMed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. Hoje é quarta-feira, tem o jornal Folha da Manhã impresso nas bancas já desde cedo, e tem também o Folha 2, com outros destaques também da cultura, né, e em destaque aqui na capa do jornal,
manchete principal. Paraná e Big Data. Vladimir, favorito à reeleição no primeiro turno. É manchete principal do jornal Folha da Manhã. Prefeito tem 63% de intenção de voto. Madeleine, de 15 a 17,9%. Gestão de Campos é aprovada entre 73% e 76,3% dos campistas. É uma tese que a gente vai também trazer, falar mais. Governo bem aprovado, intenção de voto alta na pesquisa. Governo bem avaliado faz 8 prefeitos da região favoritos. Não é só em Campos, são 8 prefeitos aqui da região que têm a avaliação do governo alta, tem também a intenção de voto alta nas pesquisas. Em destaque aqui ainda no jornal Folha da Manhã, a eleição proporcional alerta contra fraudes em cota feminina. Está aqui na página 2. Campos entre cidades mais afetadas por fogo. As queimadas seguem, tem aqui uma imagem do Rodrigo Silveira. Incêndios de janeiro a julho deste ano, foram 759 registros de queimadas no norte fluminense, 218 só em Campos. 8 anos após crime, homem preso por estuprar a enteada. Agente da PRF salva bebê após engasgo. Após anúncio de restrição, DER diz que retomará a obra da Estrada dos Ceramistas. Está na capa da Folha ainda, do jornal Folha da Manhã, impresso de hoje. Repasse com atraso, municípios recebem PE, a participação especial, com queda de até 36,3%. Reeleição, prefeito de São José de Ubá sem concorrente em outubro. São José de Ubá, se não me falha a memória, tem 7 mil moradores, 7 mil habitantes. Não, eu estou só confundindo agora se é 7 mil eleitores ou 7 mil habitantes. É bem pequeno, mas só tem um prefeito aí a concorrer à prefeitura do dia 6 de outubro, que daqui até lá faltam 39 dias. Aluna da rede municipal lança seu primeiro livro, está na capa do jornal Folha 2, Pupila Congelada, o nome do livro, está aqui, a Érica Pereira. São umas... 7.206 habitantes. Oi, Edmundo. 7.206 habitantes, São José do Bar. 7.206 habitantes. É muito agradável lá, São José do Bar, muito legal. E só tem um prefeito que concorre, então quase que se tiver um voto só, já está eleito, né? Confirmando o voto, está eleito. Bom, deixa eu trazer o bom dia aqui do Edmundo Siqueira na bancada com a gente, pegar aqui da esquerda para a direita, na minha posição aqui da bancada, trazer o bom dia do Edmundo e abrir esse programa de hoje com as análises sobre essas pesquisas da Paraná, que a gente já comentou aqui ontem no programa, e agora com, né, os números da Real Big Data também divulgados ontem. Edmundo, bom dia, bem-vindo aí mais uma vez a essa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Aloysio, Gabriel, bom dia a quem nos ouve, quem nos acompanha aí na rede social e vai nos ver depois, nas plataformas da Folha FM. Falar um pouco sobre essas pesquisas, né? Esse cenário que nos apresenta. A gente tinha uma pesquisa antiga, né? A Aloysio vem fazendo muito bem esse trabalho, e agora temos novos cenários, né? Para poder olhar com pesquisa registrada que a gente pode comentar. Bom dia a todos. Legal. A Aloysio se especializou nessa coisa de pesquisa, né? Então, o que desde 89 que ele fala aqui, né, Aloysio? E aí acaba ao longo desses anos, e agora debruçando mais ainda, porque são 2 eleições, a cada 2 anos tem uma eleição, então é pesquisa o tempo todo quase, né? Então só falar, Nogueira, rapidinho, que você citou sobre as queimadas. Campos tem uma relação com isso bastante difícil, né? A questão da fuligem e tal, o histórico aqui na nossa cidade, e o meio ambiente tem
tem reclamado muito, né, com razão dessa questão. Eu acho que a gente deve se preocupar aqui em Campos também, assim como São Paulo, né? Tem muito incêndio criminoso, né? Mas a gente deve prestar atenção aqui na cidade sobre essa questão. Sempre, não é só nessa crise de queimada agora não, mas sobretudo sempre a gente tem que estar atento a isso. E pesquisa assim, agora com rede social é aquele negócio, né? Cada um quer colocar o seu jeito de ver números, mas não é bem assim. Tem o jeito correto de interpretar e o jeito claro de ver os números. Só não vê quem não quer ou quem tem maldade para criar, eu diria ali, um oásis no meio do deserto. Criar ilusão para tentar tirar algum proveito disso, enfim. Bom, o Gabriel Torres, bom dia, bem-vindo. Gabriel que estreou com a gente ontem, repórter de política do jornal Folha da Manhã e com a gente nessa bancada também. Gabriel, bom dia, bem-vindo. Bom recebê-lo aqui. Bom dia, Nogueira, Edmundo, Aloysio e aos ouvintes da Folha. A gente vai analisar aqui as pesquisas que saíram essa semana, pesquisas que vêm para preencher uma lacuna desde abril que não se fazia pesquisa. Vamos analisar os números das pesquisas de Campos e outros municípios da região. Não fala tão alto assim, hein? Obrigado. É brincadeira para você descontrair. Bem-vindo, tá, Gabriel? Bom contar com você aqui. Um olhar, inclusive, jovem sobre esses números, essas coisas todas. E é importante a gente contar, porque é uma linha de raciocínio também bom para esse pessoal que está muito antenado em redes sociais e tal. Então, seguir aí esse fio seu. Muito bom. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo. Vamos aos números. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2024, 39 dias, eu vou deixar os minutos com você, 44 minutos para a abertura das urnas no dia 6 de outubro. Bom dia, Aloysio, bem-vindo aí a essa bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, bom dia, Edmundo, Gabriel. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, que nos acompanha pelo streaming de rede social, em Facebook, em Instagram, em YouTube. Nosso bom dia, né? Especial aí às categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Os professores, pais de alunos que não chegam a receber uma categoria, mais uma condição. Tem Edmundo aqui, né? Seus filhos... Já estão terminando, mas já terminaram agora fazendo só curso de aperfeiçoamento. Beto tem filho estudando ainda. Tem dois. Uma menina estudando. Taxistas e motorista aplicativo. Rapaz, de Campos você de tédio não morre, né? Em eleição, sobretudo. Eu acho que foram duas pesquisas. A gente, na sexta-feira, projetou o que iria acontecer, o que seria retratado nas pesquisas. E acabou se cumprindo. Isso o cara tem bola de cristal, mãe de lá? Não é. Eu estava vendo as pesquisas internas. A Prefab, que você, Edmundo, se referiu antes, era a única pesquisa registrada que a gente tinha esse ano, era de 26 de abril. Né? Então estava há algum tempo sem pesquisa registrada. Eu estava vendo aqui as pesquisas, da Prefab para cá, eu vi 3 pesquisas. Eu vi 2 feitas pelo grupo do Bacelar e uma pelo grupo de Vladimir, dos garotinhos. Vi as 3, mas como não eram registrados, eu não podia aqui trazer números, como até agora eu não posso. Mas eram fundamentais para você saber para onde tinha ido os votos de Carla, que desistiu ali em 21 de junho, ela desiste da candidatura. A gente sabia disso, que não poderia, se não é objeto de desejo, observação também, conversando com juristas da comarca, observando a jurisprudência do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, que ela não poderia ser candidata, porque ela já havia sido reeleita em 2020 prefeito de São João da Barra. Então você não pode ser 3 vezes seguidas prefeito. Não é Carla, ninguém no Brasil pode. Ninguém pode ser. Pode ser, sei lá, no Uruguai ser a lei eleitoral do Uruguai,
da Colômbia, mas talvez possa um país vizinho. No Brasil não pode, né? Então, com a saída de Carla, a gente está vendo essas pesquisas intensas, sabia para onde tinham ido esses números, essas intenções de votos, né? E como a gente falou aqui, escreveu na sexta-feira, publicado no sábado, comparado com a Prefab, lá de abril, Vladimir 53 e Madalene 6,8, foi possível antever, né? Foi possível projetar que Vladimir ia crescer e Madalene também ia crescer, chegando aos 2 dígitos, mas não numericamente, foi falado aqui, aos 18,7 de Carla. De fato, né, Vladimir cresceu, ele chegou nas 2 pesquisas, a Paraná Pesquisas, que é um Instituto de Renome Nacional, ficou muito famoso em 2018, que foi o primeiro Instituto de Pesquisa de 2018 a projetar que Bolsonaro poderia vencer a eleição. Porque Bolsonaro tinha o problema da rejeição ali no segundo turno, e a partir da facada, essa rejeição caiu muito, e o Paraná foi o primeiro a projetar que ele poderia vencer a eleição no segundo turno. Então ali o Paraná é um instituto, o próprio nome diz, de Curitiba, né? Ainda não era muito conhecido. A partir dali, né, fez uma parceria com o site Antagonista e a partir disso se tornou uma referência, né? Em 2018 foi o primeiro a afirmar que Bolsonaro poderia ser eleito no segundo turno, como de fato foi. E Real Time Big Data, que é um instituto muito conhecido no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né? E os dois deram o mesmo percentual Vladimir, 63%. Então, se você for comparar com a Big Data, Vladimir cresceu quase 10 pontos, né? De 53,6 a 63. E Madalene cresceu ainda um pouquinho mais que isso, né? Aí varia. Ela na Paraná, ela cresceu a 17,9 e na Big Data a 15, né? Então ela cresceu um pouquinho mais. Jefferson ficou com na Paraná com 2,7, chegando a 4 na Real Time Big Data. Ou seja, Vladimir ficou no mesmo valor exato. Madalene e Jefferson, eles oscilaram ali. Mas se for levar na margem de erro das duas pesquisas, 3 pontos a Big Data e 3,8 Paraná, é empate técnico, né? As duas deram o mesmo quadro. Ou seja, 63% de voto, se você também fizer a conta de descontar os votos, descontar o branco e nulo para fazer o voto válido, né, vai dar daria Vladimir com 70 e... Eu tô querendo achar, eu escrevi, tô querendo achar aqui. 73 e... Calma aí que eu vou achar, só um segundo, por favor. Setenta e... 73%. Madalene, ela varia nos dois, né? Ela chegaria a 20 alguma coisa, e o resto, quer dizer, os demais oscilando muito pouco, né? São baixos percentuais de votos. Então é o quadro que a gente tem hoje. Se a eleição fosse hoje, tudo indica que seria isso. E não dá para fazer malabarismo com isso, né? Malabarismo pelo em ovo, né? Como foi feito aí de forma vergonhosa na segunda-feira. De fato, o papel ficou tão feio com o que fizeram com a Paraná que nem a Big Data noticiaram ontem. Não existiu Big Data ontem. O que foi feito com a Paraná foi tão vexaminoso, pegou tão mal, que a Big Data sequer fizeram ontem, né? Pesquisa não é torcida, pesquisa não é desejo, pesquisa é matemática, né? Não dá para você fazer malabarismo com matemática, né? E de maneira tosca, né? De maneira tosca.
chegou a ser escrito que Vladimir, na espontânea, uma pesquisa Paraná que Vladimir lidera a estimulada, a espontânea, a aprovação de governo, rejeição menor, lidera todos os cenários, pegaram o cenário espontâneo, aí compararam com a Paraná, perdão, com a Prefab de 26 de abril. Para escrever, se há 4 meses Vladimir aparecia com 52,8% nas intenções de voto no cenário espontâneo, agora o prefeito aparece com 31,8%. Uma queda de 21%. Você não pode pegar uma pesquisa com uma metodologia e aplicar para outra. Isso é de uma desonestidade. Assim, eu não me lembro de ter visto com pesquisa aqui na eleição de Campos, que foi feita, né? Pelo grupo dos Bacelar. Tem que se dar nome aos bois, né? E foi feito. E uma queda de 21%. Olha só, matemática é uma coisa séria, né? A queda se houve de 21 pontos. Então, você não conhece nem terminologia matemática para falar de pesquisa, deixa para quem sabe. Não faz feio, não, porque ficou muito feio. Tão feio que, repito, que não... Pô, não precisa nem consultar estatístico, William, não. Consulta a sua professora do ensino fundamental para saber a diferença entre porcento e ponto percentual. Entendeu? A gente aprende isso como aprende regra de 3. Enfim, e ficou tão feio que ontem ignoraram, acho que era melhor ignorar, né? Agora não dá para ignorar o resultado. São 39 dias, muita coisa pode acontecer, mas hoje o cenário é francamente favorito à reeleição de Vladimir no primeiro turno. Isso não é desejo, isso não é vontade, isso não é torcida, isso é fato estatístico. Como você disse, em todas as pesquisas, ele lidera nesses pontos nesses cortes que você trouxe, aprovação de governo, na intenção de voto, tanto da espontânea quanto também da citada, né, já indicada pelo Instituto. E é só destacar isso que eu quero falar, assim, não é também vontade sua, nem minha, né? Isso é pesquisa de instituto sério e devidamente registrada no TSE, conforme manda a lei. Então não é invenção e nem citação aqui de preferência, nada, é só a relação dos números com o que está registrado oficialmente. E vocês falaram muito bem, né? Pesquisa, não sei como que a Luísa se especializou nisso, uma vez que conheço que ele é de humanas, mas ele se especializou nessa parte dos números, e como a Luísa citou e você também citou, quando a gente avalia a pesquisa, a gente está avaliando nossa preferência, né? Assim como o bom jornalismo prega, né? Você não está avaliando o cenário com preferências pessoais. É claro que você tem suas preferências pessoais, suas opções de voto, isso é natural. Agora, você tem que avaliar a pesquisa, principalmente a pesquisa de número, né, de estatística, como ela de fato é. E aí as pessoas têm a infeliz mania, né, digamos assim, de continuar a ver o mundo de acordo com o seu prisma e querer que o mundo faça o que o mundo seja como ele quer, né? E o mundo não é como a gente quer, o mundo é como ele é. Isso cabe tanto para a eleição de Campos como qualquer outra, né? Isso mostra bastante coisa. Agora, e você comparar uma pesquisa com outra, né, com metodologias diferentes, como a Luísa citou, e eu vou reforçar, é má fé mesmo, porque você está fazendo um malabarismo para mostrar a sua vontade do cenário, só que um malabarismo falso, né? Um malabarismo que você não tem base técnica, né? Base numérica para poder fazê-lo. Então, assim, você pode pegar um recorte específico de uma pesquisa e ver ela toda, e naquele recorte você fala, não, nesse grupo de campistas, o Vladimir não tem a preferência. Isso pode ser feito. Mas agora, isso não pode ser visto como um cenário global. O cenário global hoje, se a eleição fosse hoje, repetindo aqui o que a Luísa falou, tudo indica, né, que as pesquisas duas se comprovariam nas urnas e o Vladimir seria eleito, né, em primeiro turno, inclusive. Agora, claro que isso pode mudar, claro que isso pode trazer diferenças. A taxa de conhecimento dos candidatos podem se alterar. Do Jefferson tem uma taxa de conhecimento muito baixa.
A Madeleine é um nome, o próprio Madeleine é um nome novo no cenário, não deixa de ser. Era delegada até pouco tempo, né? Se licenciou para ser candidata à Prefeitura de Campos. Tem o apoio do Grupo Bacelar, que é um grupo forte economicamente, forte politicamente também. Então, assim, a partir de agora, com a campanha se iniciando de fato, rádio, TV, rede social, tudo isso vai ser colocado para o eleitor, né? O eleitor vai ter... Eu acho que o Vladimir lutava muito sozinho até aqui, né? Tinha os candidatos, né? Os pré-candidatos, mas era uma coisa na cabeça do eleitor que não se consolidava, né? A gente tinha um cenário que eu olhava assim, não, mas o eleitor podia olhar e falar, não sei quem vai vir, né, de fato. Então, assim, a coisa se definindo tende a mudar, assim como mudou para Madeleine. A percentual de Madeleine subiu nas pesquisas, né, claro, pela taxa de conhecimento. Você consegue dar ao eleitor uma outra opção e ele decide, né? Então, a urna é soberana. Então, assim, a rede social, os memes, né, as brincadeiras, os bordões, isso tudo vai alterando o cenário, justamente porque traz taxa de conhecimento. Então, e aí o eleitor se coloca numa posição de escolher entre as opções postas, né? É diferente de você ter um cenário onde alguém faz uma posição hegemônica, né? Então é diferente. Você ter agora opções, isso tende a mudar. Agora, o número não mente, as pesquisas são ciência e o cenário é muito favorável para o Vladimir hoje. E assim, para você mudar isso em 39 dias, é possível, claro, mas é difícil. É difícil porque tudo mostra hoje o contrário, né? Edmundo, só para trazer aqui o Gabriel, tem que furar a bolha. Os outros candidatos de oposição têm 39 dias a partir de agora, e aí, se me permite, também não é fazendo juízo de valores, gente. Não é comparando se é bom, se é ruim, não. É o que deu certo. Se é bom ou ruim, não vou julgar esse valor aqui agora. É comparar. O Marçal conseguiu furar a bolha em São Paulo. Ele foi uma novidade nessa eleição para São Paulo, que ele já não é novidade, já foi candidato a deputado, teve mais de 300 mil votos, foi candidato a presidente, tentou ser candidato a presidente. Aí agora vem essa de São Paulo, e ele conseguiu furar a bolha. E para ajudar ele nessa furada de bolha, ainda teve o tribunal que brecou as contas dele. Isso deu outra impulsionada dele gigante. O Marçal, eu até escrevi sobre isso ontem, né? O Marçal e a Tabata. Sim. É um assunto que a gente pode, se for o caso, até entrar depois, mas é um assunto específico, assim, porque o Marçal domina muito bem a rede social. Isso tem influenciado muito, e por isso que eu estou falando de taxa de conhecimento. Hoje você busca o Instagram, principalmente, para você ver o que está acontecendo. Então, assim, você aparece lá vídeos, né, estão colocados para você, da Madeleine, dos candidatos todos. A Madeleine eu falo porque ela está bem colocada, né, nas pesquisas, a segunda melhor colocada. E o Jefferson também, com uma taxa de crescente, mas uma taxa de conhecimento baixa. É justamente a rede social que talvez traga isso, né, para todos os candidatos. Mas o Vladimir talvez já tenha ocupado esse espaço já há mais tempo, né, de rede social, e os outros agora estão fazendo. Agora, como você falou, o efeito Marçal, né, mas você tem que ter muita habilidade em rede social. Você tem que ter um conjunto um cenário, né, um conjunto de fatores para que isso transforme em números a sua intenção de voto. Gabriel Torres. Um ponto que o Aloysio trouxe no blog, e acho interessante a gente abordar aqui, é o desempenho dos candidatos nas pesquisas das eleições municipais desse ano, que são o terceiro, o quarto e o quinto, em comparação com o desempenho no primeiro turno das eleições municipais em 2020, quando o Thiago Calil teve 13%, o Rafael teve 5% e a Natália teve 5%. Nas pesquisas que a gente viu até agora, os candidatos que estão em terceiro, em quarto e quinto não conseguem alcançar esses números. Então a gente pode discutir isso aqui. Turno que você fala, né? Somado aos 27 também do Caio. É possível? Porque essa comparação que você trouxe também, esse exercício de... Você, inclusive, fez no ponto final, traz, Aloysio, que é tomado como exemplo, né, daquilo de 2020 para cá. Para se ter um segundo turno, mesmo que não tenha
2 candidatos com 2 dígitos além do favorito, que está, né, no caso aqui é o Vladimir, você pode pulverizar entre mais 3 candidatos, além do segundo, com dígitos altos, para poder somar, então, o suficiente para levar a eleição para segundo turno. Como é que fica isso, Aloysio? Olha só, quando a gente for ver a apuração na noite do dia 6, a gente não vai ver, não vai estar no placar do TSE, que vai anunciar os vencedores do primeiro turno, não vai estar no placar do TSE voto nulo e branco e nem abstenção. O que vai estar é voto válido, né? Então, excetuando o voto válido, excetuando o voto branco nulo, para deixar só o válido, esse 63 Vladimir, nas 2 pesquisas, equivale ao mesmo valor, 73,26. Estou tirando aí branco, nulo e indeciso, né? Então, Vladimir tem hoje, se fosse hoje a eleição, ele teria 73,26% dos votos válidos. Esse é o placar que apareceria no placar do TSE, né? Madeleine, ela varia, ela variou, né, nas 2 pesquisas, ela teve mais na Paraná, mas Madeleine teria na Paraná 20,81% dos votos válidos. E na Real Time Big Data, 17,44%. Jefferson teria, pela Paraná, em voto válido, 3,14% de voto válido. E na Real Time Big Data, 4,65%. Esse seria, se essas 2 pesquisas estão certas, esse seria o placar anunciado pelo TSE se a eleição fosse ontem ou anteontem, ou hoje, né? Então, como Gabriel falou, é porque a gente ficou com uma impressão muito errada, brasileiro, de maneira geral, que o Brasil é um país pluripartidário. A gente foi muito acostumado com a ideia de Lula e Bolsonaro, porque foi a eleição presidencial última, né? Que é uma exceção no Brasil. Ocorre nos Estados Unidos, onde você tem 2 partidos, democrata e republicano, divide. Mas num país pluripartidário de fato, como o Brasil, de fato de direito, 2 caras numa eleição majoritária com 40 pontos ou mais é exceção, não é regra. A gente ficou achando que é regra. Não, não é. A regra é, como o Gabriel lembrou, a eleição de 2020 de Campos Municipal, onde se teve Vladimir com 42,94%, que é 43%, né? No primeiro turno, né, de 2020. Caio Viana fez 27,71%. Bruno Calil, doutor Bruno Calil, então apoiado por Rodrigo, 13,17%. Rafael Diniz, então prefeito, 5,45%. E Natália Soares, 4,68%. Então você teve um segundo na casa de acima de 25%, no caso do Caio com 27%. Teve um terceiro com quase 15%, que foi Bruno Calil, 13,17%. E você tem um quarto e um quinto que somados dão 2 dígitos. Essa é a conta para você ter segundo turno, essa é a conta normal, né? E não só a Madeleine está um pouco distante do que intenção de voto, do que Caio teve em voto em 2020, como o Jeff está mais distante ainda do que teve Bruno Calil, e não há nem ainda, nem, pelo menos até agora, nem ameaça aparecer esse quarto e esse quinto com que somados vão dar 2 dígitos. Então, eleição não é expressão de vontade, é expressão de vontade individual, o voto na urna. O entendimento disso coletivamente se dá através de matemática, não é desejo, né? Então, hoje, realmente, segundo turno, matematicamente, está muito difícil. É possível 39 dias? Mas hoje ele não aconteceria. É um cenário que, sim, se você pegar para avaliar 63%, né, nas 2 pesquisas, e como a Luiz falou, que é 73% no resultado do final, né, no resultado que você vai ser apresentado lá no final, você precisa ter uma mudança de cenário muito, muito, muito radical, assim, né, para você.
trazer isso. É claro que isso é possível, né? Claro que política é dinâmica, e, inclusive, principalmente em rede social, né? Em tempos de rede social, que define muito a campanha. Agora, para você ter ali 2, 3 candidatos, 4 candidatos performando de forma a levar para o segundo turno, a gente não vê esse cenário hoje, não vê reforçando, não é questão de vontade, a gente não vê, tanto numericamente quanto não vê nas campanhas, né, uma força que vai ser possível criar esse cenário. Você precisa trazer outros atores com intenção de voto alta. Não é para você tirar talvez o Vladimir, a gente pode discutir isso também, se o Vladimir chegou ao teto ou não, mas talvez não é tirar o teto do Vladimir, mas é você, obviamente, quando você aumenta candidatos com opção de voto, o outro candidato diminui, né? A quantidade de votos total é uma só. Então, você tem esse cenário. Agora, e aí talvez a discussão das campanhas, justamente das outras campanhas contra o atual prefeito, é justamente isso. O teto é esse. Uma vez que o teto é esse, como é que a gente pode trabalhar isso? Né? Eu acho que a gente pode até conversar aqui, botar na bancada para a gente discutir, mas a mim me parece, e não é um pleonasmo falar a mim parece, mas me parece que o Vladimir chegou nesse teto. As pesquisas de evolução de pesquisa, acho que mostra isso. E até pela própria capacidade dele de rede social e tudo isso, ele mostra que taxa de conhecimento altíssima, né? Os números de rejeição dele são menores do que na pesquisa, a Luiz pode me corrigir, mas são menores do que o da Madeleine hoje, né? Então, assim, isso é um cenário que mostra que é esse o teto do Vladimir. Agora, se mudará, né? Se trará elementos novos que isso pode alterar, é outra questão. Agora, 39 dias me parece, para mim, que esse teto chegou. E é um teto bastante considerável, né? 73% dos votos válidos, né? Caso isso se concretizasse, não é desprezível de maneira nenhuma. Então, assim, a própria campanha do Vladimir tem que ter isso em mente, acredito. E os adversários também. Nós vamos falar sobre esses temas todos. Eu estou tentando somar aqui os que levaram o segundo turno 2020, só para ter rapidamente assim, en passant, Caio e Bruno, os dois somados no primeiro turno passam de 40%. Se você somar todos os outros aqui, da última pesquisa feita pela Big Data, ou pelo Paraná, você não consegue chegar a 30% com os outros dois. Então, quer dizer, há uma distância. O que a Luiz falou, não é impossível, nada é impossível. A gente está com um processo sendo aberto agora. Mas esse aqui é o problema que eu vou colocar para vocês analisarem. 39 dias. Para a oposição em Campos, nesse caso, com esses números, é um tiro muito curto de eleição. Para o Vladimir, extremamente favorável. E tomara que passe rápido, se posso pensar como ele, para poder a eleição ser hoje logo de uma vez. Só lembrar que a Luiz trouxe do questão do efeito do Botafogo, né? Ah, sim! Vale lembrar. Boa lembrança. Está no ponto final de hoje. Traz esse efeito Botafogo aí, Luiz, para o cenário aqui. Quer dizer, um comparativo que você fez, né? Que você tem que ter cuidado. Não existe campeão universo. O Botafogo provou isso, né? Como também quem achava que ia ser possível Carla ser candidata, se ficou feio o 7-1 da Alemanha em 2014, foi 7-0 no TSE. Então conseguiu ser um pouquinho mais humilhante do que o Alemanha e Brasil na semifinal de 2014, em pleno Mineirão, né? Agora, eu acho que tem uma questão interessante aí que o Edmundo tocou, a questão do teto. Na mesma cadeira onde o Edmundo está sentado, teve Murilo Diegues na terça-feira da semana passada. Ele projetou, com base, Murilo foi um Pro 4 dos que fizeram pesquisa não registrada. A gente não pode dar número, né, porque não foi registrada. Mas eu falei, Murilo, hipoteticamente, sua impressão é de quanto de teto Vladimir? Ele falou aqui, 70% dos votos válidos. E está aqui a matemática das duas pesquisas, os 63% de Vladimir, excetuado o branco e nulo, ele tem 73,26%. É o que o Murilo falou na terça-feira.
Também não falou como Mandiná, com bola de cristal, porque ele foi a campo e viu, né? De maneira com critério estatístico. Me parece realmente ser o teto do Vladimir. E aí a gente pode conversar. Esse teto foi batido muito antes, é possível. Porque quando o próprio Einstein vai definir a questão de tempo e espaço, ele compara muito o tecido de tempo e espaço a um lago. Você joga uma pedra, aquela onda vai se propagando, ela bate na margem, ela volta. Isso move o universo, né? O tempo e o espaço funcionam dessa maneira. Então, talvez Vladimir já tenha batido na margem do lago agora. Esse é um ponto talvez negativo para Vladimir, né? Sustentar essa onda na margem, porque depois que você bate na onda, a tendência natural, como tudo mais na vida, no universo, é a onda voltar. Então é um ponto talvez se você quiser fazer a coisa direita, não quiser fazer palhaçada, né? Inclusive confundir porcento com ponto percentual, o cara ia ficar na recuperação matemática no ensino fundamental. Enfim, ele alcançou o teto muito cedo. Agora, tem outra questão, qual é o teto de Madeleine? Né? É outro ponto também. Porque se você analisar, e é possível fazer dentro da mesma pesquisa, se você analisar a aprovação do governo de Vladimir, ela na Paraná, ela 76,3% de aprovação, e na real-time Big Data 73%. Alguém supõe aqui, ou quem está nos ouvindo e nos vendo, que alguém que aprova o governo Vladimir vai votar em Madeleine? Alguém supõe isso? Não. Então, se ninguém supõe isso, o teto de Madeleine talvez seja fixado para aqueles que desaprovam o governo Vladimir. Que na Paraná são 19,4% e na real-time Big Data 21%. Esse talvez seja o teto de Madeleine. Eu estou supondo que quem vai votar em Madeleine não aprova o governo Vladimir. Se esse raciocínio está correto, se que desaprovam o governo Vladimir, você pode aumentar, porque ele também não sabe, não penou. 19,4%, 4,2%, vai dar 23,6%. O 21% desaprova no real-time Big Data, com 6 que não sabe, não penou, vai dar 27%. Matematicamente, talvez esse seja o teto de Madeleine, que ainda não foi alcançado. Mas isso não traz um cenário de outros candidatos, né, com percentual para levar ao segundo turno. Isso, mas leva a Madeleine ao resultado mais ou menos do Caio, né? O Caio foi quanto? Foi 20? Caio 27. 27,85. Se aproxima do resultado do Caio, né? E eu acho que é muito válido essa análise, assim, talvez seja o teto da Vladimir. Agora, supondo que isso, né? Supondo que quem aprova o governo Vladimir... 27,71, Caio. 27,71. 71. Agora, o Caio tem a questão do pai, né? De tudo isso, de um clã político tradicional. Caio, primeiro turno de 2020, 27,71% dos votos válidos. Tá. Mas a Madeleine não teria. Agora, a Madeleine também traz a questão de um novo nome. Então, assim... Eu também vejo que um teto dela seria esses números aí da rejeição e possivelmente... Da rejeição não, da desaprovação. Da desaprovação e se aproximando dos números do Caio. Nesse exercício aí... Na última. Eu soube aqui, então, os opositores de Vladimir em 2020 somados, Caio, Bruno, Rafael e professora Natália. Só até aí já é o suficiente, precisa somar os outros. Deu 51,28% somados, contra 43,16% de Vladimir no primeiro turno, que fez a eleição e a segundo turno. Os somados... 42,94%. Vladimir teve 42,94%. 42. As contas suas estão meio confusas. Minha fonte aqui é o UOL. Mas... Não, pode ser o UOL, pode também aqui. Não, fato. Não. Aí vai ficar deixa eu pesquisar então aqui no TSE. Vladimir teve 2020 42,94% dos votos válidos. Caio 27,71%, Bruno Calil 13,17%, Rafael 5,45% e Natália 4,68%. Quiser além, Tadeu contigo 2,17%, Odisseia 1,88%,
Roberto Henrique 0,55, Carla Valesca 0,51, Jonathan Pai 0,51 e Cláudio Rangel, boa viagem, que Deus o tenha, 0,43. Senão vai ficar... Não, sim. Então, tá igual o professor Jorge. Não, pelo amor de Deus. Não. Primeiro turno, né? Isso, primeiro turno. Então, essa soma desses aí, eu vou refazer a soma. Mas a soma deles está dando em torno de 50%. Vamos lá. Agora é só Se não houve vitória no primeiro turno, por óbvio, os opositores do principal ficaram com mais de 50%. Exato. Senão não teria... Esse atual quadro, agora somado todos, deu 23,1% hoje. Faltam 27,9 pontos percentuais para levar para o segundo turno. Tem uma questão aí. Essa eleição que vocês estão citando, existia muito a imagem do Vladimir, da questão do garotismo. Né? O Vladimir não era testado enquanto executivo. A proximidade com o pai e tudo isso. Essa eleição de agora não traz esse elemento. Né? Essa eleição agora trazem outros elementos. Então, assim, lógico que é possível comparar o cenário anterior com o cenário atual, né, de resultado, mas assim, para o Vladimir, e esse é um ponto a favor, eu vejo dele ainda, mais um, que é essa questão de ele ter já na cabeça do eleitor como que ele se posiciona, né, em relação ao grupo do garotismo, né? E a rejeição de Pedra, principalmente, em 98, era muito em relação a isso, né? Da capacidade do Vladimir se distanciar do grupo do pai. E o próprio estilo dele se distancia. Então, assim, é um cenário favorável e é um cenário que, como vocês citaram aí, para chegar ao segundo turno você precisa ter, por óbvio, né, mais de 50% da soma de todos os adversários somados, né, do favorito. E aí, de novo, não é questão de vontade, é questão de olhar a realidade, né? Gabriel? O que o Aloysio falou, também o Edmundo, é um ponto a se pensar que um empecilho, a Madeleine pode ser a taxa de reprovação dela. É uma candidata que concorre pela primeira vez, estreia... rejeição, né? De rejeição. Estreante nas urnas, concorrendo com um candidato que é a situação, que é o prefeito, e ela tem uma taxa de rejeição de 20%. 4 pontos ou 3 pontos acima do Vladimir. O Jefferson também tem uma taxa de rejeição próximo do Vladimir. Então, somados, acho que pelo que o Edmundo está falando aqui e o Aloysio também, a quantidade de pontos que a Madeleine precisa remar para chegar no segundo turno encontra um empecilho muito grande na rejeição que ela tem. Tirar os votos do Vladimir, ela pode tentar nos 39 dias que faltam, mas é uma tarefa bem difícil. Só para finalizar, se me permite, Nogueira, dar os números de rejeição, porque a Paraná mediu rejeição. A Big Data se mediu, ninguém sabe, ninguém viu. Porque a íntegra ninguém teve acesso, né? Não sou da Record a íntegra. Mas a rejeição medida pela Paraná foi Madeleine, em quem você não votaria de jeito nenhum. Madeleine 20,3, Vladimir 16,3, professor Jefferson 16,1, Twin 14,4, Fabrício Lírio 13,1, pastor Fernando 12,1, Buchaú 12,0, não sabe, não respondeu 28,5, poderia votar em todo 10,4. Madeleine lidera a rejeição, mas também a gente tem que dizer que na margem de erro, Madeleine, Vladimir, Jefferson, Twin e Fabrício Lírio estão empatados tecnicamente. Só quem está abaixo, na margem de erro, são pastor Fernando e Buchaú. Agora, qualquer eleição em que o incumbente não seja líder na rejeição, numérico, é uma exceção, não é a regra. A regra é haver desgaste material. Quem está 4 anos
no governo tende a ter mais rejeição do que quem está chegando agora, né? Então, o quadro de rejeição também não é desfavorável a Vladimir, né? Embora ele esteja em empate técnico, tem que falar isso. Para cometer os absurdos que foram cometidos aí, você tem que falar. Madeleine, Vladimir, Jefferson, Twin e Fabrício Lírio hoje estão empatados tecnicamente como líderes de rejeição. Jefferson carregando, acredito, né, a rejeição do PT, né? E Campos que é grande. E a Madeleine surpreende por essa questão de ser pouco conhecida até então, né, para o grande público, eleitor, e carregar essa rejeição. Mas, enfim, estão empatados, como o Luiz falou, tecnicamente empatados, né? Acho que a rejeição... Agora, duas coisas surpreendem para mim. É essa questão da Madeleine e o desgaste pequeno do Vladimir, do governo. Que carrega a rejeição baixa. Mas a ver, né, como vai se comportar o eleitor. Sim. Bom, são 7h55. Essa questão da rejeição é outro tema também que a gente pode debater. E ela vale muito, é muito importante nesse cenário que você trouxe agora, que vocês falaram, mas no segundo turno ela é determinante, né? Isso num cenário onde pode acontecer o segundo turno. Aí mede-se muito essa questão da rejeição. Aí pode-se detalhar essa rejeição, se é por falta, no caso da Madeleine, se também é por falta de conhecimento, enfim. Bom, mas a gente precisa fazer... A tendência é quanto mais ser conhecido, mais rejeitado de voto e mais rejeição. É natural. As duas coisas aumentam, proporcionalmente conhecimento. Quanto mais o Nogueira é conhecido, mais alguém gosta de Nogueira ou não gosta. Nogueira. Se Nogueira é desconhecido, você ignora Nogueira. Não tem uma opinião. Gosta nem desgosta. Tem que saber aproveitar esse desconhecido, então. E conquistar esse desconhecido. É uma forma de furar essa bolha. A rejeição, ela tem dois papéis muito diferentes. O primeiro turno, ela vai fixar a sua capacidade de avançar sobre votos indecisos. E no segundo turno é fundamental, é o teto. Você vai crescer até onde sua rejeição deixa você crescer. Os papéis da rejeição são esses. No primeiro turno é avançar sobre o voto indeciso, né? E no segundo, até onde você pode crescer. São essas funções da rejeição. Espontânea, a 39 dias de eleição, qual é a função da espontânea? Que foi usada de maneira tosca aí, na segunda-feira. É dar o voto cristalizado. Quem diz, em 39 dias, da própria cabeça, que vota em Nogueira, vota em Edmundo, vota em Gabriel, essa pessoa é muito difícil mudar esse raciocínio em 39 dias. Voto calcificado, né? É o voto calcificado. Felipe Nunes. É o voto calcificado. É o voto que tem muito pouca tendência de mudar. Essa é a função da espontânea. A espontânea é importante um ano antes da eleição. Ela é até mais importante que a estimulada. Agora, há 39 dias é estimulada. É estimulado, você coloca o cenário, né? O cara decide de acordo com o cenário. Até porque o que é estimulado é você botar o disco com os nomes, correto? O disco com os nomes vai ser, a partir de agora, massificado em propaganda de rádio, TV, jornal e rede social. Então esse disco vai ser apresentado o tempo inteiro o cara vai abrir o celular, vai ver lá. Entendeu? Ele vai estar massificado, esse disco de opções. Então, o que importa agora é estimulado. Sexta-feira começa a propaganda no rádio e televisão. No rádio, 7 a 7h10 da manhã e meio-dia a meio-dia e 10. Na TV, 1 da tarde e 20h30, 8h30 da noite, só com 10 minutos de duração, porque é só a propaganda dos candidatos à prefeitura. Os candidatos a vereador ficam com a propaganda em spot, como a gente pode falar aqui, tecnicamente para nós aqui perante a justiça, em bloco, que são 3 blocos durante o dia. Então, a partir de sexta-feira agora, a gente vai ter a apresentação de todos os partidos e candidatos com mais essa abertura aí de propaganda. E aí, na sequência, vai se medindo também com outras pesquisas os resultados de cada ação dessa. Vamos voltar a falar de pesquisa, vamos voltar a falar de números. Tem outra tese também aqui, a gente vai dar uma... Tem umas intervenções interessantes aqui depois se você puder... Sim, no Facebook. Eu vi aqui já,
O Henrique da hora eu não tinha visto aqui. Tem falando sobre rejeição, nós já falamos. A gente faz essa pausa e volta já. São 7h59. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Dá uma conferida aí na dica da Nauta XP. Minuto Nauta XP.